Boa tarde, Paraíba. Estamos no ar a partir de agora pela sua TV Arapuã, no seu Rede Verdade. Queria mandar um abraço para os nossos telespectadores em Campina Grande e aqui também na Grande João Pessoa, que não nos deixa aqui sozinhos aqui no Rede Verdade, sempre acompanhando. Hoje, dia 21 de abril, feriado, e a gente vai falar sobre trabalho, inclusive, porque nos estúdios está conosco aqui o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o doutor Eduardo Varandas, já está aqui nos estúdios conosco. Aqui eu dou boa tarde, cumprimento. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, eu que agradeço. Ok, Marconi Ferreira, boa tarde. Boa tarde no estúdio, boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde a todos. Quinta-feira, um dia feriado, quinta-feira santa, cuidado nas estradas para quem vai viajar. Ok. Doutor Eduardo Varandas, dentre tantas campanhas que o Ministério Público do Trabalho tem conduzido e adotado, uma que tem chamado a atenção da população em relação a esse combate aí do turismo sexual. Paraíba sendo referência para a exportação na verdade, ou pessoas para serem usadas como produto sexual no estrangeiro. Que balanço o senhor já tem feito dessa campanha? Por que é importante atuar num crime como esse? Bom, na verdade, a gente tem diferenciado duas linhas de atuação. Uma é a questão da campanha, que tem eficácia pedagógica, e outra é a atuação efetiva do Ministério Público como integrante do poder público. As campanhas a gente vem fazendo-as desde há 4 anos atrás, com mais enfoque para a questão da proteção da criança e do adolescente contra a exploração sexual, mas atingindo todos os segmentos. Agora, recentemente nos chegou, através de um inquérito muito bem feito pela Polícia Federal, a notícia de tráfico internacional de travestis. Ou seja, meninos pobres, adolescentes pobres, entre 15 e 16 anos, eram recrutados em Araçagi, Rio Tinto, Baía da Traição, para, ao completarem, serem exportados, entre aspas, traficados para a Itália, e lá estariam trabalhando como escravos de uma situação sexual. Ou seja, eles tinham seus passaportes capturados, eles eram agredidos fisicamente, estavam sob constante ameaça e assédio moral para uma produtividade de trabalho ligado à questão da prostituição. Então, isso foi investigado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público Federal na parte criminal e denunciado por a gente na parte do trabalho no que se refere ao bloqueio do patrimônio dos envolvidos. Doutor Eduardo, esse inquérito feito pela Polícia Federal, ele é público? Não, na verdade, nós não podemos revelar detalhes, o processo corre em segredo de justiça, a gente, inclusive, não revela nomes, a gente conta apenas os fatos, até porque se tornaram públicos na imprensa. Inclusive de transformação, inclusive de pessoas que estão sendo levadas para outros países? Isso, na verdade, havia uma fábrica caseira de travestis. Ou seja, adolescentes ou pessoas com 18, 19 anos no máximo, eram transformadas travestis, e sobre a promessa de que seria uma atividade bastante promissora e que voltariam ricos da Itália através do exercício da prostituição, muita gente foi enganada e sofreu atrocidades. Então, nesse aspecto, o Ministério Público unido tem tentado coibir, porque esse foi apenas um caso. Esses jovens ainda estão lá ou já foram resgatados, doutor? Muitos já foram resgatados, mas nós temos notícias de que há ainda jovens na Itália, e temos notícia que havia 2 jovens na iminência de ser traficados para a Itália. Então, quer dizer, a Justiça unida, seja a trabalhista, seja a federal, com o Ministério Público igualmente unido, o escravo e sexual em pleno século XXI é completamente inadmissível. Inclusive, nós temos visto aí diversas matérias em nível nacional em relação a esse caso específico. Eu lhe pergunto, o senhor tem uma quantidade de pessoas que eram levadas, que são levadas nesse trabalho degradante para outros países? A gente não tem uma quantidade em termos de estatísticas gerais, até porque esse foi um caso descoberto, Quantos não são descobertos? Quantos ocorrem nos porões da cidade, sob os olhos permissivos da sociedade? Tem que lembrar que a gente tem uma sociedade machista, hipócrita, adultocêntrica e absolutamente preconceituosa. Então, por exemplo, a questão do trabalho dos travestis, ninguém enfrenta com dignidade e com cientismo sociológico a matéria. Quem opta por ser travesti
na verdade, está condenado à prostituição, porque outro campo na área do trabalho digno possivelmente não achará. Então, esse tipo de debate a gente tem que trazer para a sociedade. Ele já ficaria à margem da lei e a lei teria dificuldades de protegê-lo, inclusive. Há um certo receio das autoridades em proteger, inclusive, os travestis. Não é nem a margem da lei, porque a nossa Constituição os protege, né? As protege, diria, tecnicamente falando. São seres humanos, têm personalidade jurídica e o princípio da República Federativa do Brasil é a não discriminação. O problema é que eles ficam à margem das políticas públicas. Nossas autoridades são preconceituosas, conta dessa discriminação, sexistas, igual à sociedade que as produziu. Quer dizer, a lei que protege, ela está garantida, mas a lei da ilegalidade, aí não está sendo... Porque nós, na verdade, temos um fenômeno muito interessante no Brasil. Uma coisa é a poesia da lei, outra coisa é a crueldade da vida. Se toda a legislação brasileira fosse obedecida e fosse efetiva, nós não tínhamos crianças trabalhando, nós não tínhamos uma série de mazelas sociais que decorrem exatamente do compromisso de nossas autoridades com a Constituição da República. Doutor Eduardo, além dessa questão, você está falando que se esperava aí completar 18 anos para, na verdade, fechar o círculo, né, e fechar aí o esquema. Mas há também uma preocupação que é a questão do turismo sexual infantil, né? Sim. Com as crianças mesmo, e há uma preocupação em relação a isso. Os números são assustadores. A Paraíba, de fato, ela passa a ser vendida como referência do turismo sexual infantil, inclusive, lá fora? Olha, nós temos sorte e azar nesse aspecto. Sorte porque nós não estamos tão desenvolvidos turisticamente como Natal, como Fortaleza e até Recife. Então, isso nos dá mais ou menos uma margem de segurança para agir, de certa forma, preventivamente. A situação aqui não está um caos como está nessas outras capitais. Agora, azar, porque nós não temos ainda uma política efetiva, organizada, articulada, de combate ao turismo sexual infantil. Se é que a gente pode chamar esse turismo, porque na verdade não é turismo, é crime. Então, o que é que acontece? Estamos tentando, através de vários interlocutores sociais, formar uma rede estatal, e aí convidamos a sociedade civil organizada, as ONGs, para que participe do nosso debate, para que seja multiplicador da nossa mensagem, para que criança na Paraíba não se torne, como já é, por exemplo, em Fortaleza, atração turística na modalidade sexual. Agora, isso tudo depende de uma macroestrutura pública. O Ministério Público não pode ser um herói isolado, um guerreiro solitário, um sonhador ignóbil. Nós precisamos ter responsabilidade dos nossos papéis. E o Ministério Público exerce apenas um papel diante de tantos outros que são fundamentais para combater isso. Existe suspeita, por exemplo, de que a praia de Tambaba esteja na rota do turismo sexual de crianças e adolescentes. Existe suspeita de que em alguns pontos aqui existam ligações com a rede de pornografia pela internet internacional. Então, quer dizer, nós não estamos tão imunes quanto parecemos. O problema é que a nossa estrutura pública de defesa da criança e do adolescente, ainda que tenhamos promotores compromissados, juízes compromissados, procuradores compromissados, é precária, ineficaz e não atende à finalidade criada pela Constituição da República. Só qual é o perfil dessa figura que alimenta ou então que conduz esquemas como esse, sobretudo de prostituição infantil? São empresários, são políticos? Qual é o perfil? Existe um perfil para essa figura? Não, um perfil assim como parâmetro, um traço psicológico, não. Na verdade, essas pessoas estão difusas em toda a sociedade, há desde parlamentares envolvidos, empresários envolvidos, membros dos poderes envolvidos, inclusive se teve notícia de um membro do Poder Judiciário envolvido. Então, quer dizer, é um problema que acomete todos os segmentos sociais. Não é só aquele empresário que vem explorar o turismo. Nós não estamos colocando aqui o turismo como vilão desse problema. É bom que se diga isso. O Ministério Público, e particularmente eu na condição de cidadão paraibano, quero que a Paraíba cresça turisticamente. Nós temos belezas naturais incríveis e eu acho que os nossos recursos ainda não são valorizados turisticamente como deveriam. Eu sou totalmente a favor do turismo. Agora, não sou a favor de crimes sexuais praticados através do turismo.
Então, é preciso que a gente tenha um planejamento sério, que a gente pare de demagogia, pare de falar e de bradar aos quatro cantos sem nada fazer. Por quê? Porque a Copa do Mundo está para chegar, a Paraíba é um sanduíche entre duas sedes da Copa do Mundo. Certamente o fluxo internacional de turistas para cá aumentará de forma assustadora e nós precisaremos estar preparados sob o aspecto turístico, de receber bem o turista, que ninguém está querendo assustar nem botar a faca no pescoço do turista, mas também preparados para dizer, olha, criança paraibana não é carne de açougue para ser vendida. Perfeito. E há, lamentavelmente, doutor Varandas, é verdade que em alguns casos são os próprios pais que comandam ou que colocam os seus filhos ali à exposição de uma situação dessa? Lamentavelmente é verdade, mas eu queria que o telespectador ponderasse um pouco antes de apontar para o pai ou para a mãe. Porque às vezes a gente tem a mania de apontar culpa sem assumir a meia culpa. Eu não me sinto à vontade, e aí é uma questão pessoal, de uma pessoa que está com fome, abaixo da linha da pobreza, não tem o que comer e eu não estou defendendo essa postura, eu sou radicalmente contra. Agora, eu não me sinto bem ao culpar, como eu me sinto o Estado, ao culpar a sociedade, ao culpar o poder público, de culpar o pai ou uma mãe faminto. Entendeu? Porque só quem sabe o que é fome é quem sente. Doutor Eduardo, por muito tempo a gente acompanhou também o trabalho do Ministério Público do Trabalho em relação ao trabalho escravo aqui na Paraíba, em algumas regiões do estado e tudo. Como é que está a situação aí em várias áreas, né? Sobretudo aí tem a questão da mineração e em outros locais. Como é que está a situação hoje do trabalho escravo aqui na Paraíba? Acabou, a gente pode dizer que não existe mais trabalho escravo aqui na Paraíba, ou ainda existe? Quais são as piores áreas aí? Bom, em termos de Brasil e em termos de Paraíba, quem disser nunca ou não existe vai estar sempre enganado, né? Porque amanhã surge um fato. Nós vivemos num estado pobre, a miséria eu considero a mãe de todos os males, tanto da exploração sexual infantil, que eu acabei de falar no bloco anterior, como do trabalho escravo, mas a verdade é que a Paraíba não sofreu na sua história e nem sofre uma epidemia de trabalho escravo. Quando eu fui nomeado procurador do trabalho, eu não comecei na Paraíba, eu comecei em São Luís do Maranhão. E lá sim nós tínhamos uma epidemia de trabalho escravo. Nós precisávamos ir para o centro do estado, muitas vezes usando os helicópteros do Exército para resgatar trabalhadores. Não é exatamente o caso da Paraíba. O que a Paraíba sofre é com trabalho degradante e com aliciamento de trabalhadores para fins de trabalho escravo. O sujeito sai da região norte ou da região centro-oeste aqui, faz promessas aos trabalhadores de prosperidade, até um pouco parecido com essa história dos travestis, leva-os para fazendas isoladas nessas localidades, nomeadamente região norte e região centro-oeste, e aí os escraviza. Nós já interceptamos vários ônibus de trabalhadores, nós atuamos inclusive como prevenção na origem, no município de Patos e região, ou mais adentro do sertão paraibano, mas trabalho escravo, como é encontrado no Maranhão, na região norte e na região centro-oeste, nós não temos encontrado aqui, o que é bom. Agora, isso não significa dizer que o contexto trabalhista esteja maravilhoso no estado. Na verdade, nós temos muitos trabalhos desenvolvidos em condições degradantes. Por exemplo, o caso das pedreiras e uma série de outros segmentos. Foi até um tempo desse interditado uma pedreira aqui. No próprio interior do estado, nós também temos problemas com isso e o Ministério Público do Trabalho está vigilante. Agora, é preciso que se diga, e aí vai uma confissão minha à própria sociedade, é que nós temos também uma estrutura sucateada, né? Nós só temos procuradores do trabalho em João Pessoa, Campina Grande e Patos. E o nosso maior parceiro nessa luta é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E também tem um quadro de auditores fiscais sucateado. Então, quer dizer, talvez a gente não desempenhe como deveria o nosso trabalho, porque não existe uma prioridade a nível federal do poder público proteger o trabalhador. A moda é proteger o consumidor. O trabalhador não, ele pode sofrer, pode até morrer, que o poder público é omisso. Qual o número de procuradores do trabalho aqui, não? Bom, nós temos 8 procuradores do trabalho na capital. Não, 8 na capital, 2 para Campina Grande e 2 em Patos. Para todo o estado, com todos os seus municípios. É muito pouco para uma demanda que pode ser até grande, né? Que é grande de fato.
Então, assim, a gente tem feito o que pode. E aí eu me coloco a minha palavra em nome de todos os procuradores do trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho, de que há extrema dedicação, de fato, às questões. Agora, nem sempre, e aí a gente confessa isso, que a gente pode atender a população como deveria. Mas a luta continua. O senhor fala muito na falta de políticas públicas, né? Inclusive, o próprio trabalhador que necessita do emprego não dispõe desse emprego. Como é que poderia trabalhar sociologicamente para a solução de um problema como esse? Olha, é uma solução difícil porque envolve questões metajurídicas. Na verdade, são aspectos econômicos e sociais. A verdade é que nós vivemos numa ditadura do capitalismo, mundialmente falando, onde temos como maior expoente a China, que é um país de tendência escravocrata, porque, na verdade, as garantias trabalhistas naquele país são mínimas, por isso que seus produtos são baratíssimos. Para concorrer com China e similares no mercado internacional, o produto brasileiro tem que ser atrativo. Então, a tendência é a precarização das relações de trabalho. Lamentavelmente, é uma ditadura do dinheiro que se sobrepõe sobre a dignidade da pessoa humana, e o Brasil, como outros países do globo terrestre, é refém dessa postura. Então, dentro desse contexto, a gente vai apagando incêndios. Na verdade, existem projetos de criação de emprego e renda, como Meu Primeiro Emprego, existem outras posturas dos governos municipal e federal nesse sentido. O assistencialismo, desculpa, doutor vereador, o assistencialismo atrapalha essa questão da geração? Eu pergunto mais precisamente, o Bolsa Família, ele acomoda, deixa as pessoas acomodadas? Olha, eu acho que a pergunta foi excelente. Quando você fala em assistencialismo, eu já pensei no Bolsa Família, que eu costumo chamar de Bolsa Esmola. É um programa que só apaga incêndio, vicia o indivíduo a receber aquele valor exíguo, o acostuma com a pobreza e não desenvolve as suas capacidades laborais. Então, particularmente, e aí não estou falando como chefe da Procuradoria, mas como cidadão brasileiro, particularmente tenho muitas ressalvas a um programa que acaba, mesmo sem intenção originária, ter um fim eleitoreiro no final das contas. Então, assim, eu acho que a gente tem que esquecer que o Estado, ele não é pai no sentido de sustentar uma pessoa que não trabalha, mas sim o provedor da dignidade, o que é bastante diferente. Então eu tenho muitas ressalvas pessoais ao programa, acho que a política é assistencialista, acho que nessa trilha nós caminhamos para uma estrutura viciante e alienadora, mas é uma opinião de apenas um cidadão. E aí, como cidadão, o senhor poderia até também dar uma opinião sobre o que eu vou perguntar, e isso acaba acomodando, né, as pessoas, né? Inclusive, eu tenho um exemplo de uma pessoa que tem uma propriedade e colocou uma família lá dentro da propriedade para tomar conta da propriedade, e essa família desapareceu justamente por conta do Bolsa Família. Isso acontece muito aí no interior do estado? O senhor tem alguma informação sobre isso? Chegou alguma denúncia na Procuradoria? Não. O que, na verdade, a gente sabe é que, primeiro, existe muita fraude ao programa, não é? Vários cadastros sem efetivamente ter o lastro social para se enquadrar no perfil de beneficiário, e várias pessoas que se acomodam na percepção do benefício sem procurar incrementar suas qualidades produtivas e laborais. Eu acho que o Estado, ele tem que investir na qualificação do ser humano, na sua preparação para o mercado de trabalho. Se o Brasil, que já é uma potência econômica mundial, almeja ser um país desenvolvido, ele não pode fazê-lo sem haver um incremento no aspecto social do povo brasileiro. Então, eu acho que a política está viciada desde o começo. E não só esse problema que você narrou. Se a gente fosse aqui discutir o Bolsa Família, haveria uma série de problemas que o programa cria, não é? O problema é que não há um substituto para o programa. Não existe interesse de uma reavaliação do sistema em prol do crescimento humano, econômico e social da população. Esse é o problema. O público do Estado em relação à irregularidade de funcionários cedidos de um órgão para outros e tudo. E o Ministério Público, em reação, me parece que entrou com ação contra o senhor em relação a isso. Como é que está essa disputa? Por que isso se travou aqui na Paraíba, Eduardo? Não é exatamente dessa forma. Eu até agradeço a oportunidade de esclarecer, porque é assim que a sociedade tem compreendido que de fato aconteceu. Primeiro, não existe nenhuma idiosincrasia, nenhuma
Inspiração pessoal. Entre o Dr. Oswaldo, que foi meu colega de mestrado em Coimbra e é um amigo muito estimado, e eu como cidadão, como pessoa humana. Na verdade, eu admiro muito, conheço sua excelência e torço para que o seu trabalho continue brilhando como de fato está. Agora, o que a gente detectou no Ministério Público do Estado foi um desvio de finalidade do ato administrativo no que se refere à requisição de servidores. Aquele órgão, como o nosso, que tem a obrigação de zelar pela Constituição, tinha mais requisitado de municípios do que concursados do quadro. Então, por uma questão objetiva, abstraindo quem fosse o chefe, até porque não era o doutor Oswaldo na época, nós entramos com o Conselho Nacional do Ministério Público, nós quem? O MPT, através da minha investigação, e o MPF, com 4 assinaturas de procuradores da República, mostrando que o Ministério Público na Paraíba queria uma limpeza no seu próprio corpo, já que o Ministério Público, pela Constituição, é uno e indivisível. Quando chegou no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, houve uma tentativa de me colocar na condição de réu e abrir uma sindicância contra mim por abuso de autoridade. Óbvio que eu tenho a minha ficha funcional limpa, transparente, não tenho nenhuma modéstia em dizer que a minha mesa de trabalho não é um balcão de negócios. Houve, de fato, abertura de sindicância nenhuma, eu não sou réu em processo nenhum e não estou nem um pouco intimidado em, novamente, em qualquer caso, seja quem for, tomar as providências, doa quem doer. Inclusive, não só o Ministério Público, o senhor investigou, mas também o Poder Judiciário, no caso dos estagiários, né? No caso dos estagiários e também dos requisitados. Aliás, numa situação análoga ao MP do Estado. Então, eu acho que a função do Ministério Público é essa, investigar. E quanto maior a investigação, mais idôneo será o órgão, inclusive investigando a si próprio. Se nós somos os investigadores da sociedade, eu acho que nós temos que dar o exemplo. Inclusive, só para lembrar, deu resultado, né? No caso do Judiciário, houve concurso para estagiários, né? Houve a devolução de servidores de prefeituras que estavam à disposição do Judiciário, não houve... Isso, e no caso do Ministério Público também deu resultado. Nós tivemos uma corregedoria aqui na Paraíba, não só no Ministério Público do Estado, mas em todos os ramos, na Procuradoria da República, na Procuradoria Regional do Trabalho e lá no MP estadual, e foi feita uma completa avaliação de todos os problemas, inclusive os nossos da Procuradoria do Trabalho. Nós estamos com portas abertas para a fiscalização. Se houver alguma irregularidade no MPT, que nos aponte, que nós a corrigiremos. Não há problema nenhum. Agora, o que não pode é nenhum órgão da nação se colocar imune à legalidade. Okay. Doutor Eduardo, em relação a essa história de contratação no serviço, viveu por muito tempo aí com o mal e certamente ainda vive com um dos males, que é a questão do nepotismo, né? Depois da súmula vinculante do STF, parece que houve aí um cuidado maior, pelo menos um receio maior por parte dos poderes públicos em relação a isso, mas ainda... casos ainda são verificados. Como é que está esse caso aí do nepotismo cruzado, do nepotismo em si nos serviços públicos, servidor do Poder Judiciário aí, parente do desembargador nomeado no governo do Estado, do governo do Estado nomeado no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça, misturando aí os poderes. O que é que o Ministério Público do Trabalho aí tem de informação a respeito do nepotismo e do nepotismo cruzado aqui na Paraíba? Eu diria que a súmula vinculante mascarou. Porque o nosso problema não é um problema só jurídico, é um problema moral. Todo administrador público, seja ele de qualquer poder, pensa que cargo público é o quintal da casa dele, para botar uma série de apaniguados, parentes, umas pessoas incompetentes que ocupam o lugar de quem de fato deveria estar lá. Então, essa mentalidade, ela primeiro precisa mudar. Porque, infelizmente, o Ministério Público ou qualquer outro órgão não tem todos os meios para aferir esses subterfúgios, nomeadamente o nepotismo cruzado. Nós temos uma estrutura administrativa complexa, cheia de graus, níveis, instâncias, fundações, autarquias, etc. O poder público é um poder público assoberbado em seu quadro funcional. Então, só quando nos chega uma denúncia é que a gente toma providência. As denúncias têm, de fato, chegado. Nós temos verificado inúmeras vezes o Diário Oficial para tentar fazer o cruzamento de informações, mas a gente sabe que a gente não consegue tudo. Então, eu peço aqui à população paraibana que não tolere esse tipo de prática.
nós garantimos o sigilo quanto à pessoa do denunciante, mas procure o Ministério Público. O Ministério Público é um parceiro em defesa da legalidade. É muito importante, porque às vezes a sociedade tem o poder público que lhe merece. Se o poder público está apodrecido, está com seus quadros superlotados de apaniguados, de clientelismo, de fisiologismo, a culpa é sua, que não denuncia. Tem também aqui uma boa informação, inclusive, para o senhor, né, que no Conselho Nacional dos Procuradores, o senhor foi o mais votado, o senhor vai assumir o cargo de conselheiro? Tem alguma sinalização nesse sentido? Eu até gostaria, porque o Conselho, de certa forma, me pregou um medo no momento em que pensou que eu teria agido com abuso de... Mas a verdade é que foram vários candidatos e um deles é o vice-procurador-geral do Trabalho, que ao final foi o que mais foi votado. Os outros da base, dos procuradores do trabalho, eu tirei segundo lugar. Então eu penso, estou na lista tríplice, eventualmente posso correr o risco de ser nomeado, mas eu acho que o procurador-geral deve nomear o vice-procurador-geral do trabalho, que foi o de fato eleito. Agora, me sinto muito honrado pelo reconhecimento a nível nacional, ali mais de 1/3 de todos os votantes a meu favor. A diferença foi, de fato, muito pequena e até então nunca um procurador do trabalho, da base, não é, tinha concorrido e muito menos sido tão votado. Então, assim, para mim, isso vale mais do que qualquer cargo em qualquer lugar que seja. O reconhecimento de um trabalho muito sacrificante. E essa lista tríplice vai ser a escolha do Procurador-Geral? Vai. É do Procurador-Geral? Vai. Não é da Presidência da República, não, Não, né? é do Procurador-Geral e vai ser sabatinado pelo Senado. Mas, de toda sorte, assim, toda a nossa categoria, eu acho até que eu declinaria da nomeação, porque em um Estado democrático de direito, o escolhido deve ser o mais votado. E o vice-procurador-geral do Trabalho tem quase 30 anos de Ministério Público do Trabalho. Então, quer dizer, daí a minha honra de, dentro da base, ter tanto reconhecimento da categoria num estado tão esquecido quanto é a Paraíba. Porque o meu trabalho pode ser reconhecido aqui, eu estou sempre me comunicando com a população, mas nós estamos falando a nível de Brasil. Então, para mim, foi uma honra. Ok. Doutor Eduardo Varandas, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Nós que agradecemos, estamos sempre às ordens. Ok. Marconi Ferreira, boa tarde. Desejar sucesso, né, ao trabalho continuado aí do doutor Eduardo e lembrando que quem vai viajar, cuidado das estradas. Uma boa tarde para todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Ok. A você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.